Eu acho que vale explicar, Edu, também como funciona aí para o público, assim, que o Charles falou rapidamente. Existem a balança oficial que a gente vai pesar, mas eles disponibilizam duas balanças aferidas. Uma que ele falou fica das salas de treino do hotel, que tem duas salas de treino no hotel. A sala do corner vermelho, são os lutadores, e a sala dos adversários, que são os corners azuis, que é o outro, para não misturar, não treinar na mesma sala quem vai lutar um contra o outro. E essa balança, ela é o nosso ponto de referência, porque não existe a balança oficial até então, ela é oficial. Né? Então eu levo uma balança e eu meço com ela para ver se minha balança está batendo com essa. Essa é oficial e nunca deu problema, né? Eu nunca ouvi falar. O que aconteceu? Essa balança, tem muitos lutadores perdem o peso na quinta noite já, ou uma parte na quinta noite, uma parte sexta de manhã. Alguns perdem só sexta de manhã, depende de quanto você precisa perder, de qual é a sua estratégia de peso. E o Charles bateu esse peso ali, ou bateu muito perto ali na quinta noite, né, Charles? Tava no peso, né? Tava no peso. E como a balança, ela tava errada. Foi algum erro que aconteceu. E aí, quando ele foi na sexta, ele falou, porra, mas passou. E aí as pessoas falam, não, mas era pouco peso, mas você já tá no limite, você já calculou, você já não tem mais energia para tirar peso, entendeu? É complicado. Você tava falando da... porque resumidamente, é mais ou menos isso que o Demian falou. Agora, recentemente, desde a pandemia, essa estrutura mudou um pouquinho, né? Eles têm feito salas de treino individuais para cada equipe. O Charles, né, treinou, passou por isso. Mas a balança ainda é uma balança coletiva para os atletas do evento. Seja uma para o corner azul, uma para o corner vermelho. Às vezes até tem evento que está sendo uma só, agora que fica ali disponível, né? E essa balança fica 24 horas ali disponível, aferida com o selo de verificação, supostamente pareada com a balança da comissão atlética, que é a balança que você vai ter que usar na pesagem oficial, né? Então o que acontece? Você leva a tua balança, mede, compara, faz a conta, mas todo santo dia você está se pesando lá embaixo, na balança oficial, né? Ou na balança de cheque oficial do evento, vamos dizer assim. E aí você vai aferindo aquilo para que você faça a tua programação, porque a gente tem uma conta de quanto o cara vai perdendo sono, né? De como é que ele reage no treino, você vai tendo todo esse parâmetro, porque chega na reta final, vai sendo mais difícil perder peso e aquela energia está fazendo falta já. Então você não vai submeter o atleta a uma coisa além do que ele precisa para tirar o peso, né? E o Charles já fez isso 900 mil vezes na vida. O Demian também, a gente com os atletas também. Então ninguém ali é amador. Todo mundo já passou por isso, sabe o que está fazendo. Esse é o meu ponto, que, cara, achar que o Charles não ia perder o peso é sacanagem. Muito menos uma luta. O Charles já lutou no 66. Isso é 70 quilos. Ele já lutou no 66, que pra altura dele é peso pra cacete que ele tem que baixar, entendeu? E assim... Então, não é que o cara nunca bateu muitas vezes isso e bateu no 66, que ainda são 4 quilos abaixo. É importante frisar também, Igor, assunto pessoal, tudo, talvez o Charles, né, cada um não vai poder entrar em detalhes, a gente nem pode, por contrato, entrar em detalhes, mas assim, além da questão esportiva, isso representa muita grana. Sabe? Ninguém que está num nível do Charles, com a bolsa que ele ganha, quer dar mole, jogar ali 10, 20, 30% da bolsa fora. Muito menos as oportunidades futuras que você vai ter, porque normalmente o contrato ele tem cláusulas e disposições, que você como campeão é remunerado de uma forma, sem o cinturão é remunerado de outra. Sim. Então tudo isso tem um impacto, às vezes nem só naquela luta, em 2, 3 lutas em sequência que você vai ter. Né? Então todo mundo ali está para fazer o trampo. Ninguém quer deixar... Eu brinco assim, a gente vê muito no UFC, inclusive na minha opinião, não posso provar, até na malandragem, muito atleta de preliminar, de luta que está começando, que ainda ganha a bolsa de entrada, não batendo peso. Às vezes o cara, porra, não vou sofrer. Vai lá, o cara prefere dar 20% ali da bolsa e lutar numa vantagem técnica, né? A gente vê muito isso às vezes naquelas lutas de entrada e tal. E o cara ganha a luta e a vida segue. Agora, cara que ganha bem, que já é experiente, que é cascudo, que tá, porra, com o nome lá em cima, porra, imagine campeão ainda... Ninguém faz isso, 20% entendeu? 20% de 10 mil é uma coisa, 20% de bem mais que isso é outra. Né? Então, assim, pô, absurdo. E aí, o que acontece? A gente passou a semana inteira lá, estava lá no Arizona, né, nesse evento em Phoenix, com outro atleta nosso, Maurício Shogun, e a gente estava lá no mesmo evento, confraternizando a semana inteira, se encontrando, elevador, coletiva e tal. E todo dia a gente aferindo o peso nessa balança, né? Quando chegou, no caso do Shogun, ele luta no 93 quilos, era uma outra perda de peso, ele estava com um pouco de sobra, excesso, faltava pouco, a gente falou, bom, vamos dormir e a gente tira de manhãzinha só o que falta, porque não tem necessidade de sofrer, vamos dizer assim, muito, né? Sofrer todos sofrem, mas... E aí o que aconteceu? A gente tem uma conta do sono do cara, quanto que o cara vai perdendo sono. Então, eu não vou me lembrar o número exato, mas vamos supor que ele estava, sei lá, 3 quilos acima, aí, porra, golaço, vamos dormir.
vai perder aí uns 700 gramas mais ou menos no sono, porque ele ainda estava se alimentando bem. Acordamos um pouco mais cedo, vai sobrar uns 2,3 kg, 2,5 kg no máximo, perde numa tirada só ali, já pesa, nem precisa ficar desidratado, tá tudo certo, né? E descemos na sexta-feira de manhãzinha, dito e feito, acordamos cedo, preparamos umas coisas, descemos. Quando chegamos na balança, ele tinha perdido menos peso do que ele deveria ter perdido, ele estava mais ou menos com o mesmo peso que ele foi dormir. Aí eu falei, bom, não é possível, para você sobreviver, Igor, agora, parado, fazendo nada, no mínimo, você perde 50 gramas por hora. Não tem como. Dependendo da pessoa mais pesada, perde mais. Então, como é que o cara foi dormir com peso, se alimentando ainda e acordou com o mesmo peso? Não é um cara que já tinha desidratado. Então, aquele momento, na minha conta, até falei, pô, acho que essa balança está 500 gramas acima. Tá estranho isso. Aí o funcionário do UFC veio já falando para mim, pô, alguém mexeu na balança, na madrugada, tal, associando uma responsabilidade. Eu não posso ser leviano de afirmar, né? Eu tenho a minha suposição, mas eu não posso falar, porra, não, o funcionário estava mentindo, estava falando a verdade, porque seria leviandade da minha parte. Mas, e até porque é importante frisar também, que aí entra um gray line ali, uma linha tênue. Por contrato, o UFC não é obrigado a disponibilizar essa balança. Entendeu? Eles transferem toda essa responsabilidade por contrato para os atletas e para as comissões atléticas. Então, em tese, mais eles prejudicam, tendo esse tipo de problema, prejudica o próprio evento, né, como um todo. Enfim, e aí começou a acontecer esse problema com um monte de atleta. Como no caso do Shogun era pouco peso e a gente já ia tirar o peso na sexta de manhã, acabou não fazendo muita diferença, porque em vez de tirar 2.200, tiramos 3 quilos, tipo, paciência. Agora, para quem, que foi o caso do Charles, já estava no peso, você imagina a frustração, porque tem um lado psicológico, como o Damian estava falando. Eu tenho um atleta dos 57 quilos, o Matheus Nicolau, ele é um menino que tira muito peso. Então você imagina o Matheus, por exemplo, porra, se o moleque vai dormir no peso, já tirou ali 5, 6 quilos, aí vai dormir, você acorda no outro dia e bum, descobre que você ainda tem que tirar mais um tanto, é difícil você trabalhar o psicológico do cara, você reativar o corpo do cara, porque a tendência do teu metabolismo é travar. Quando você chega nesse extremo que eles chegam desidratando, o metabolismo trava para te proteger. Então você reacordar esse metabolismo, que acredito que foi o que aconteceu contigo, sim, é muito complicado. Só que o problema é que na hora H a responsabilidade não é de ninguém, né? E a gente fica numa situação muito difícil. Eu não quero também entrar em detalhes que eu não posso provar, mas assim, aí tem toda uma questão do cara, né, do adversário do Charles, da onde ele era, de que academia, comissão atlética, quem era amigo de quem. O fato é que, cara, foi uma situação assim, que eu tenho, sei lá, uns 20 e poucos anos de carreira, eu nunca tinha visto uma situação dessa, né, Charles? Nem você nunca tinha passado por isso. Só UFC 11 anos eu tô e eu nunca vi isso acontecer.